A paz do Senhor, meus amigos. Me chamo Daniel Marinho, sou sobrinho da Edilza, membro da Igreja PMB, Primeira Igreja Metodista Brasileira em Downtown, Miami. Sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, dirigida pelo Bispo Abner Ferreira. O nosso culto será dirigido pelo pastor Marcelo com a mensagem Serviço com meio de graça em João 13. Quero deixar 2 versículos para a igreja, que se encontram em Romanos capítulo 5, os versículos 1 e 2, que diz: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Faremos uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento de união, esse momento de comunhão em que podemos falar contigo. Senhor, que o Senhor ouça a nossa voz e ouça a nossa oração. Que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê a graça. Que tenhamos fé em crer que Tu podes fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, abençoa cada um de nós e nos revela o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas. O conforto que ela traz. Você então me aquietar e saber Tu és Deus, Tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em Ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em Ti. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, ó Deus. Aleluia. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber Tu és Deus, Tu és
pessoal, meu nome é Denise, eu sou a vovó da Luna, mãe da Thaís e sogra do pastor Lucas. E hoje sou eu que vou contar a historinha infantil para vocês. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos aprender uma lição muito importante que Jesus ensinou aos seus amigos e a todos nós. Mas antes, uma pergunta. Você já lavou o pé antes de almoçar? Já lavou o pé de um amigo ou amiga, ou do seu pai e da sua mãe antes de jantar? Não, né? Seria super estranho lavar os pés para comer. Normalmente, a gente lava as mãos, não é verdade? Mas na época em que Jesus viveu, eles não tinham cadeiras e também não tinham tênis ou meias como nós temos. Então, os pés não eram limpinhos como os seus. Se as pessoas sentassem à mesa com os pés sujos, todos sentiriam o cheiro de chulé. Eca! Ninguém merece almoçar sentindo o cheiro de chulé, não é? Mas não era só para evitar mau cheiro à mesa que as pessoas lavavam os pés antes de comer. Era também um sinal, um gesto de respeito, de cuidado, um gesto de honra. Diz a Bíblia que um dia, antes da última janta que Jesus teve com seus amigos, Jesus começou a limpar os pés deles. Mas Jesus era o líder deles, era o mestre, o professor deles. Então, o normal é que eles lavassem o pé de Jesus. Era muito estranho que Jesus lavasse os pés de seus amigos. Era tão estranho que Pedro, um dos estudantes de Jesus, disse assim: "O Senhor vai lavar os meus pés? De jeito nenhum." Bom, Jesus não gostou do que Pedro disse e por isso respondeu dizendo: "Se você não deixar eu lavar os seus pés, vocês não serão mais meus amigos." Então, rapidamente, Pedro disse: "Então lave logo tudo, lave a cabeça e as mãos também." Mas Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho por completo só precisa lavar os pés para ficar limpinha." Depois de sentar à mesa, Jesus explicou para os seus amigos o seguinte: "Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E se eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês." Jesus estava ensinando coisas importantes para os seus amigos. Eu quero falar de duas. Primeiro, ele estava ensinando que somos todos iguais. Você não é mais importante porque é mais velho, ou porque tem notas boas na escola, ou porque tem um brinquedo mais legal. Se Jesus, que era o maior de todos, lavava os pés dos seus amigos, muito mais devemos fazer pelos nossos amigos. Por isso é que é importante, por exemplo, deixar um amiguinho ou o seu irmão ou a sua irmã brincarem com o seu brinquedinho. É um gesto de generosidade, respeito e humildade. Jesus fica contente quando nós servimos outras pessoas, quando somos generosos. E outra forma de ser generoso ou generosa é quando a gente dá um brinquedo nosso para outra criança, especialmente para crianças que não têm brinquedo nenhum. Então, fica aqui o convite. Seja generoso e generosa. Seja humilde. Que tal separar uns brinquedos para dar para as crianças que não têm? Te garanto que será mais divertido do que lavar os pés de alguém. Deus te abençoe. Tema do sermão de hoje é a aventura do serviço. Leitura de João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim.
Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum," protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem." Essa é a palavra do Senhor. Bom dia. Que alegria poder partilhar com você sobre a palavra de Deus no dia de hoje. Uma das coisas mais importantes para nós, enquanto cristãos, é entender o sentido da palavra de Deus na nossa vida. É o que a gente chama de contextualização. E um dos motivos pelos quais nós pregamos a palavra nesse ambiente comunitário é exatamente a possibilidade de entender a revelação de Deus, encarnar a perspectiva de Cristo na nossa vida de forma sociocomunitária e perceber a nossa individualidade em toda essa relação da graça, da comunidade e da revelação de Deus. Hoje nós vamos partilhar um pouco sobre o serviço como meio de graça. Graça é um tema muito importante para os cristãos, porque nós percebemos não só a manifestação de Deus, mas a experiência da salvação dessa forma, por meio de graça. Não merecemos, vem como dom de Deus. E hoje, tratando da experiência de Jesus lavando os pés dos discípulos, vamos entender um pouco o sentido do serviço como meio de graça. O texto nos fala de uma experiência saudosista, uma experiência onde as pessoas estão dizendo até logo. É uma cena de despedida. Se você ler o texto, você vai perceber que Jesus, ele sabe o que vai acontecer, ele percebe que está próximo à experiência da crucificação. E a Bíblia diz que Jesus então manifesta o seu amor. E há uma expressão fantástica sobre esse episódio na Bíblia que diz que Jesus, tendo-os amado, ele os amou ainda mais. É aquela cena de despedida quando nós estamos para dizer até logo para alguém que amamos tanto. E parece que o amor, ele aparece, ele surge no nosso coração de uma maneira incontrolável. E talvez é esta sensação que produza a sensação de saudade, de que por muito tempo nós não vamos ver essa pessoa.
Mas vamos entender o texto e a maneira como ele nos ensina sobre o serviço como meio de graça. Primeiramente, eu queria destacar com você o fato de Jesus tirar a sua capa antes de lavar os pés dos discípulos. Nós podemos fazer diversas analogias e entender isso metaforicamente em vários sentidos. Mas é interessante pensar esse retirar da capa como a liberdade de servir. Quantas das vezes nós somos tão presos a dogmas religiosos, a preconceitos religiosos. Quantas das vezes nós não queremos entender a fragilidade ou a condição do outro por conta das capas pesadas que sobrepõem os nossos ombros. E nós construímos isso ao longo da vida, às vezes por uma má interpretação do texto bíblico, às vezes por uma interpretação moralizada, pessoalmente moralizada do texto, às vezes por outros conceitos que têm a ver com a nossa educação ao longo dos anos. Nós criamos impedimentos para servir, são capas pesadas. Essa capa que Jesus usava, ela tinha uma representação importante na cultura judaica para aqueles que eram mestres da lei, assim como Jesus era. Era uma forma de identificação de que aquela pessoa ela carregava sobre si o peso das leis do Antigo Testamento e as cumpria. Por isso eu digo que às vezes nós temos impedimentos que sobrepõem os nossos ombros, impedimentos esses que nos impedem de servir e de servir de maneira indiscriminada. Lembre-se do que eu disse no início a respeito do amor, aquela experiência de saudade quando alguém está indo, assim como Jesus estava indo embora e precisa manifestar então aos discípulos essa condição de amor que é fruto dessa experiência de saudade que eu citei quando alguém se despede de nós. Esse amor que é incondicional, que não impõe condições. Esse é o amor que deve gerar a nossa capacidade de servir uns aos outros. E a graça se manifesta assim, como eu disse, a graça nos proporciona obter a salvação, é um dom de Deus, é imerecido. Paulo chega a dizer que todos nós fomos destituídos da glória de Deus e nós não merecemos nada, mas recebemos tudo por graça, favor imerecido. Esse é o sentido de graça na Bíblia. Como será que você tem servido a sua comunidade? Como será que você tem servido o ministério da sua igreja? Como será que você tem servido todas as atividades que fazem parte das ações comunitárias de fé de nós, igreja, corpo de Cristo? Às vezes nós fazemos as coisas de maneira parcializada ou com o peso das capas, dos julgos da religiosidade, da interpretação pessoal do texto, da impossibilidade de diálogo, da dificuldade de se abrir, de ser gente, de mostrar fragilidade. Jesus tira a capa por isso. Jesus quer mostrá-los que o serviço só pode se manifestar como meio de graça quando nós nos despimos dos nossos pesos religiosos, morais, pessoais. Quando nós nos despimos das nossas maneiras de ser e pensar e nos tornamos pessoas frágeis, vulneráveis, no sentido de sinceridade, de liberdade, de acolhimento, de perceber o outro, não pelo que ele é, não por aquilo que queremos que ele seja, mas pelo simples prazer de servir e entender que serviço também é meio de graça. Outra coisa interessante nesse texto que nós lemos é que Jesus mostra que servir também é um ato de comunhão. A graça se manifesta na comunhão dos santos. Há um texto do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, onde ele diz que todos nós fomos chamados a uma comunhão. E ele não diz que é a comunhão da igreja, ele não diz que é a comunhão da religião, ele não diz que é a comunhão da denominação, ele não diz que é a comunhão das opiniões ou percepções teológicas, mas ele diz, esta comunhão que todos nós somos chamados é a comunhão em
Cristo, o nosso Senhor. Paulo deixa claro que a experiência de graça na vida comunitária, ela não é uma experiência baseada em certo e em errado. Ela não é uma comunhão baseada na minha ou na sua perspectiva de ver a Bíblia ou a teologia. Também não é baseada na sua forma de perceber a moralidade humana e nem mesmo a minha. Mas Paulo diz, a comunhão que temos, ela é centrada, arraigada, baseada em Cristo, na pessoa de Cristo. Porque Cristo é a revelação eterna de graça para nós. O seu sacrifício na cruz, a sua vinda ao mundo para nos partilhar o Evangelho, tudo isso é demonstração da graça verdadeira de Deus. E Cristo usa uma expressão muito interessante aos seus discípulos, porque ele vai dizer a eles, no versículo 8, se eu não lavar, você não é mais meu discípulo. Em outra versão diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus está falando de comunhão, dessa relação, que, como eu disse, citado por Paulo, não tem a ver com posições morais ou teológicas, mas tem a ver com a capacidade de aceitar-nos uns aos outros, independente daquilo que nos separa ou que nos diferencia. É importante dizer isso, porque às vezes nós temos a sensação de que só podemos adorar a Deus ou ter comunhão com aqueles que pensam igual a nós. Isso é errado. Isso é um pensamento até narcisista, em querer que todo mundo pense como nós. Lembre-se que no meio dos discípulos estava ali Judas, aquele que traiu Jesus. E Jesus também lava os seus pés. Jesus também lhe serve a ceia. Se você ler o texto todo, vai perceber isso. Mesmo Judas traindo Jesus. Isso mostra que o ato de servir, ele é um ato de graça, porque ele não faz acepção de pessoas. Eu não determino quem pode e quem não pode participar da ceia comigo, porque eu fui chamado na comunhão em Cristo, não em uma comunhão de uma mesma atitude moral, de um mesmo pensamento teológico, de uma mesma afinidade na forma de ver a vida e as coisas. E essa é a grande beleza do Evangelho, em que a nossa fundamentação de unidade, de comunhão, de aceitar o outro, de perceber o outro, de estar junto com o outro, de servir o outro, não tem a ver necessariamente com o fato de pensarmos igual acerca de alguma coisa. Outro fato interessante que Jesus também nos ensina nesse texto é o sentido do serviço. Um dos versos desse relato bíblico diz que Jesus olha para os discípulos e pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Jesus pergunta se os discípulos entenderam o sentido dele lavar os seus pés. Nem sempre nós entendemos a manifestação da graça em meio ao serviço. Às vezes achamos que é mera ação comunitária, mera atividade cidadã. Às vezes achamos que o serviço tem a ver apenas com aquelas atitudes em ajudar os menos favorecidos. Mas no sentido bíblico, o serviço é muito mais do que isso, é a capacidade de servir a comunidade em diversos aspectos, ou talvez em todos os aspectos. E Jesus chama a atenção dos discípulos em perguntar, entenderam o que eu fiz? É importante a gente entender aquilo que fazemos nos atos de serviço, porque é assim que crescemos espiritualmente, é assim que crescemos no entendimento da graça e do serviço como meio de graça. Não julgar as pessoas, não fazer acepção delas, não percebê-las a partir daquilo que nós achamos que é certo ou que é errado. Uma das frases interessantes acerca do serviço vem da Madre Teresa de Calcutá, que disse que quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Vivemos um mundo assim, em que muita gente não consegue mais amar as pessoas porque gasta o seu tempo julgando.
gasta o seu tempo tentando estabelecer o que é certo e o que é errado. Lembre-se que o Evangelho da Graça é o Evangelho que ensina a morte e ressurreição de Cristo. Todas as ações depois disso, depois da convicção de entender que Cristo morreu e ressuscitou por mim, é uma experiência pessoal, ou aquilo que nós chamamos na tradição metodista de santificação, que não é algo de fora para dentro, imposto por alguém, por percepções morais alheias, mas é algo que começa dentro do coração e nos invade de tal forma que se expressa na vida exterior. Não gaste o tempo julgando as pessoas, acolha as pessoas, mesmo que sejam aquelas que traem, aquelas que são infiéis, aquelas que não necessariamente entenderam ainda o sentido do Evangelho. Mas como cristãos, nós somos convidados por Cristo nesse texto a amar a todos incondicionalmente. Somos convidados por Cristo a retirar as nossas capas pesadas de preconceito, de discriminação, as capas do eu acho, eu penso, eu discordo, eu não concordo. Tirar as capas pesadas que nos fazem perceber o outro não pela ótica do amor incondicional de Deus. Aquele amor de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o verdadeiro amor que nos une, que nos impele a uma condição de servir, entendendo que a experiência de servir nos faz perceber o sentido da graça, a graça eterna de Deus, e perceber o serviço como um instrumento, um meio de graça, de manifestação do cuidado, do amor e da paz de Deus em nossos corações e na vida das nossas comunidades. Um convite que eu faço para você nesse dia especial, porque nós acolhemos a palavra e refletimos em comunidade, por isso especial. Meu convite é que você se abra para servir, entendendo que a graça de Deus estará revelada nesse ato. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém. Olá, pessoal, foi bem o nossa reunião. Não, obrigada por assistir a nossa reunião. Obrigada por assistir a nossa reunião. Um beijo. Um beijo. Mua. Tchau, até semana que vem. Tchau.